Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês já tenham assistido às aulas anteriores e reforço aqui aquilo que já disse antes em relação às dúvidas de vocês, né? Vocês podem me procurar pelo e-mail ou se quiserem fazer isso por meio dos tutores também fiquem à vontade, né? A gente tem um canal de comunicação bem intenso, então qualquer dúvida, qualquer aprofundamento que vocês precisem fazer, eu estou à disposição. Inclusive, a gente vai ter dois webinars para tentar aparar algumas arestas e se vocês quiserem responder algumas questões, aquelas que vocês tiveram mais dificuldade nos questionários, enfim, eu vou estar disponível para as demandas de vocês. O primeiro vai ser já no final dessa segunda semana, a gente vai combinar direitinho o horário, e o segundo no final da quarta semana, né, antes da nossa avaliação. Então, já teremos essa oportunidade aí de conversar também tete a tete, né? Enfim, nas videoaulas anteriores a gente falou sobre o processo de socialização, sobre como a gente foi se diferenciando dos outros animais, das outras espécies, por meio da criação da cultura. E eu percebi que a gente, óbvio, como vocês estão numa disciplina de curso superior, numa disciplina de licenciatura, eu parto do pressuposto que vocês já tiveram aula de sociologia em outras oportunidades. Então, assim, mas não custa nada lembrar que a nossa disciplina, sociologia, é uma disciplina relativamente nova. Ela data do final do século XIX, né? Então, perto de outras ciências mais consagradas, como a física, por exemplo, que é o grande modelo de ciência, que inspirou inclusive no surgimento da sociologia, perto de outras ciências, a sociologia é muito nova, é uma criança praticamente. Então, ela surgiu no contexto da efervescência, né, da consolidação da Revolução Industrial e inicialmente com o objetivo de proporcionar àquela sociedade caótica um pouco de ordem, né, para que no final das contas se pudesse alcançar, se pudesse construir algum tipo de progresso. Então, aquele lema positivista que tem, inclusive na nossa bandeira nacional, ele parte desse princípio, né, de que é preciso alcançar alguma ordem para chegar ao progresso. E a sociologia foi criada com esse intuito de proporcionar às elites dominantes da época, né, da consolidação da Revolução Industrial, ou seja, a burguesia, organizar aquela sociedade aparentemente caótica. Óbvio que a sociologia começou a fazer a crítica daquela sociedade e foi ao longo do tempo criando várias vertentes, várias abordagens, enfim. Então ela não se limitou a ser um braço das elites dominantes. Pelo contrário, ela se especializou em fazer a crítica disso. E a sociologia da educação é um recorte bastante específico, né? É o que essa disciplina que olha para o conjunto, para toda a dinâmica, para toda a complexidade que é a sociedade, o que, que essa disciplina tem a nos dizer sobre educação. Então, quando a gente parte de temas aparentemente muito abrangentes, como socialização, como culturas e identidades, como etnocentrismo e relativismo, na verdade a gente está mostrando ou trazendo para a discussão elementos que são fundamentais para a compreensão da vida social em qualquer circunstância, inclusive, como é o nosso caso, na educação. Então, é esse o sentido da gente ter em cursos de licenciatura uma disciplina como a Sociologia da Educação, né? Então, eu queria só fazer esse pequeno, fazer essa pequena introdução antes da gente continuar
no assunto de acordo com o nosso cronograma, ok? Então vamos adiante. Vamos falar sobre identidade e diferença, né? De fato, do que se trata, como são construídas essas categorias que são tão importantes, principalmente se você observar o cotidiano da escola, né? Então, formação da identidade cultural. O que é identidade, no final das contas? Quando a gente fala identidade, muitas vezes você lembra daquele documento, né, que a gente popularmente chama de identidade, mas que no final das contas o nome correto é registro geral. Mas enfim, serve como exemplo. O que consta naquele documento que a gente chama de identidade? Algumas informações que são importantes sobre quem nós somos. Por exemplo, o nosso nome. O que é importante ali? A gente tem uma ideia de descendência, né? A qual família, ou a quais famílias nós pertencemos? A gente tem uma ideia de gênero, né? A gente tem uma ideia de territorialidade, né? A gente nasceu onde? O que isso significa no final das contas? Uma questão etária, né? Qual é a nossa idade? Como é que a gente se classifica nessa pirâmide etária da nossa sociedade? Então, um simples documento, que a gente chama popularmente de identidade, já traz uma série de informações interessantes e importantes sobre nós. E assim, a pergunta é, o que é identidade então, né? Identidade, a grosso modo, é aquilo que nos orienta, aquilo que nos situa dentro de uma determinada sociedade. Só que um detalhe importante é que essa identidade, ela não nos é dada aleatoriamente, ela é construída via processo de socialização, que é o que nós discutimos nas videoaulas anteriores, ok? Então, não esqueçam disso. A nossa realidade social é uma construção, né? Tudo que nós vivenciamos é fruto, é oriundo da cultura, do contexto no qual nós nos inserimos. E as nossas identidades, elas são construídas a partir dessa perspectiva, ok? Vamos lá. O mito é um discurso fundante de uma sociedade, né? É uma narrativa de surgimento de uma sociedade. Possibilita a organização do modo de vida dos seus membros através da cultura. Todas as pessoas que participam da sociedade possuem uma identidade cultural. E esta é construída através do processo de socialização vivenciado nas diversas instituições sociais. Como nós vimos anteriormente, a família, a escola, a igreja, os partidos políticos, enfim, todos os grupos, todos os espaços que nós percorremos ao longo da nossa vida, eles nos edificam, eles nos constroem enquanto sujeitos e, obviamente, eles moldam a nossa identidade. Só que uma coisa que é importante você lembrar a partir desse início de discussão é que as identidades elas são tais quais as nossas realidades, intensamente complexas e mutantes. Ou seja, o fato de você se identificar com determinados elementos da sua cultura não quer dizer necessariamente que você vai funcionar dessa forma, que você vai ser esse tipo de sujeito pelo resto da sua vida. Não dá para dizer isso porque a nossa realidade é muito dinâmica. De repente, algumas mudanças cruciais, tanto na nossa cultura, de uma forma macro, quanto na nossa identidade, né, essa relação que a gente exerce diante da cultura, pode sofrer alguma variação, ok? Vamos adiante. O que é identidade cultural, então? Identidade cultural é um processo de vivências sociais tecidas através do compartilhamento de patrimônios simbólicos e históricos, pelos quais nos sentimos pertencentes a um grupo ou uma cultura
específica. Então, tem todo um conjunto de narrativas. Por que que a gente começou a discussão falando de mito? O que que é mito? Mito é uma narrativa que fala geralmente sobre o surgimento de um povo, de um grupo, de uma nação. Então, os mitos fundadores são elementos essenciais para a construção de uma cultura e, obviamente, para a construção de uma identidade, né? Porque, óbvio, se as identidades culturais elas estão atreladas às culturas, então essa conexão, né, permite pensar que não dá para olhar para esses fenômenos, para essas categorias de uma forma isolada, né? Então, todas essas vivências atreladas a contextos históricos, a patrimônios, tanto materiais quanto imateriais, elas são importantes para a formação das nossas identidades culturais, ok? Vamos adiante. No processo de desenvolvimento psicossocial, cada indivíduo é socializado para interiorizar sua cultura, um caminho a trilhar, né? É como se a sociedade, como nós vimos nas videoaulas anteriores, ela tivesse um plano para cada um de nós. Nós temos um caminho a seguir, óbvio, isso funciona no campo da teoria. No desenrolar do processo, algumas mudanças importantíssimas podem ocorrer, mas isso não é, 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 isola, isso não dispensa o fato de que realmente o nosso grupo, a nossa sociedade trilha, pensa coisas específicas para cada um de nós. Ora, isso é facilmente perceptível, por exemplo, quando um casal está esperando uma criança nascer, você tem muito mais fortemente hoje em dia alguns rituais, alguns eventos específicos que falam das nossas expectativas, como o chá de revelação, o chá de bebê, enfim, isso já é um indício de que alguns caminhos, algumas perspectivas estão sendo traçadas para essa criança que ainda nem veio ao mundo, né? Então, há um projeto para cada um de nós. Não necessariamente esse projeto será cumprido à risca, mas que ele existe, é importante a gente entender que existe, tá bom? A cultura modela o indivíduo e é modelada por ele, conferindo-lhe uma identidade. Então, não há identidade sem esse acesso, sem esse partilhar cultura, né? Então, da mesma forma que um peixe nasce esperando água, o ser humano ele nasce esperando cultura, porque ele precisa desse contato, ele precisa da cultura para se tornar efetivamente um membro de um determinado grupo, um membro da sociedade, ou seja, para se tornar humano, né? É através da cultura que o ser humano aprende técnicas para dominar e controlar a natureza. A história da humanidade é justamente a história desse trabalho mediado pela cultura, né? Como diria o grande pensador Karl Marx, esse trabalho mediado pela cultura que constrói a nossa realidade. Então, essa relação que a gente exerce diante da natureza, as técnicas utilizadas para moldar a realidade social de acordo com as nossas perspectivas, elas são dadas, elas são construídas a partir de uma determinada cultura, ok? Vamos adiante. Então, o que que procede, o que está envolvido na formação desse conjunto altamente complexo chamado cultura, né? É até complicado você tentar pensar a cultura como um conjunto, porque é algo tão dinâmico e tão complexo que muitas vezes foge a essa definição, mas só para fins didáticos a gente pode imaginar
a cultura como um conjunto. E esse conjunto é formado, determinado por quais elementos, né? Aí você tem estrutura social e inculcação. Você tem um determinado contexto e você tem um processo de aprendizado desses elementos, desses contextos. Quer dizer, a cultura, ela fornece as ferramentas necessárias para a nossa socialização e ela é ao mesmo tempo reforçada, reestruturada por esse processo. Então, a gente não tem uma via de mão única, a gente tem uma cultura que se ressignifica a partir do processo de socialização que é alimentado por essa própria cultura, ok? Isso não é muito complicado de entender, é só você imaginar a cultura como algo extremamente dinâmico. Cultura, o gênus social na formação da identidade. A cultura aprende-se, reaprende-se, retransmite-se, reproduz-se de geração em geração. Vocês duvidam disso? A gente não é capaz de mudar de geração a geração. Algumas mudanças são sutis e outras intensas e facilmente perceptíveis, né? Inclusive nas relações mais naturalizadas, né? Dentro da família, por exemplo. Havia um privilégio, havia uma predominância da família patriarcal pelo nosso processo de colonização, pela cultura do dominador, né, português, que era uma cultura patriarcal e que foi que edificou o povo brasileiro. Então a gente exprime, a gente manifesta até hoje uma cultura extremamente patriarcal, machista, mas que mesmo com essa potência e que diz muito sobre a nossa formação e é fruto de um contexto histórico construído a partir dessa formação da nossa nação, mesmo com essa força, a gente consegue perceber inúmeras mudanças, inclusive na própria formação das estruturas familiares, né? Que não necessariamente, apesar de haver ainda na nossa sociedade, em pleno século XXI, um privilégio, a primazia do patriarcado, mas a gente já tem outras organizações familiares que estão aí pedindo passagem, pedindo, exigindo visibilidade e exigindo a voz, né? A possibilidade de existir. E é algo extremamente interessante para perceber como essa cultura, mesmo as questões que antigamente a gente pensava ser imutáveis ou irreversíveis, pensávamos de forma errônea, diga-se de passagem, mesmo essas questões elas estão sofrendo mudanças intensas, né? O gênero social conserva-se e reproduz-se numa e por uma comunidade de espíritos cérebros. O que é esse gênero social? Essa estrutura, né? Esse núcleo social, ele se conserva, ele se reproduz, mas ele também sofre mudanças, ora sutis, ora intensas, porque não é um processo que conduz ao equilíbrio ou à estática. É um processo que conduz à mudança, é um processo que conduz à dinâmica, né? Por isso que a gente consegue perceber em algumas culturas com mais intensidade, em outras culturas numa velocidade diferente, mas a gente consegue perceber mudanças. O gênus biológico, né? Nas outras espécies, a gente pode dar uma atenção maior e a gente pode entender esse gênus biológico como determinante. Por quê? Porque outras espécies, outros animais, agem de forma instintiva. E até uma polêmica, né? Será que não existe instinto entre os seres humanos? Você pode até acreditar
que sim. Mas assim, nós somos seres tão complexos e tão culturais, simbólicos, que o que nós temos de fato é um processo de hominização, um processo de aculturação, um processo de simbolização. Então a gente não age simplesmente por instinto, a gente cria um mundo, a gente é, 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 constrói narrativas e a gente cerca a nossa existência de elementos que a validam a todo momento. Elementos que podem ser palpáveis, materiais ou imateriais. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre Karl Marx. Karl Marx diz que o que nos humaniza é o trabalho, né? Não necessariamente com essas palavras, mas o sentido é esse. E alguém muito perspicaz, algum de vocês, pode dizer, e não estaria errado, professor, mas a formiga trabalha. E eu tendo a concordar com você, mas eu vou perguntar se, beleza, a formiga trabalha, mas a formiga faz greve, a formiga reclama do salário, a formiga negocia com o patrão, a formiga enxerga o seu trabalho como um fardo, como uma dádiva, ela simboliza isso? Não. Quem faz isso? Quem faz isso somos nós, seres humanos. Por quê? Porque nós nos diferenciamos das outras espécies, porque criamos cultura, né? E porque somos capazes de moldar as nossas identidades a partir dessa criação, ok? Então, qual é o poder que essa cultura exerce sobre cada um de nós? A cultura expressa um conjunto de valores e costumes de um povo. Todos os elementos culturais são aprendidos e compartilhados através de práticas sociais. Tudo que a gente faz é para reforçar ou estimular alguma mudança cultural dentro da nossa sociedade. Nada que a gente faz é em vão. A gente ora reforça e ora reivindica mudança em alguns padrões culturais. Então, podemos perceber a cultura como, ou podemos tentar, de forma didática, dividir a cultura entre material, como eu disse agora há pouco, e não material. Quando eu falo em cultura material, eu estou falando de aspectos tangíveis, né? Então, o que são esses aspectos tangíveis? Objetos, símbolos e tecnologias. É aquilo que eu literalmente construo e posso manusear, né? Bandeira, carro, talheres, relógio, dentre outras coisas, né? Aquilo que eu posso manusear, aquilo que eu construo, que faz algum sentido para mim, é tá inserido nesse aspecto tangível da cultura, ou seja, a cultura material. Por outro lado, o que eu chamo de cultura não material diz respeito aos aspectos intangíveis, né? Aquilo que eu crio, eu sei do que se trata, eu partilho dos princípios, eu passo isso adiante, mas não é necessariamente um objeto, algo que se possa manusear de fato, a não ser no campo das ideias. Já tem uma natureza diferente aí. Quais são os exemplos? Crenças, valores e ideias. Faz parte da cultura? Óbvio. É extremamente importante. Eu absorvo, eu aprendo, eu estimulo, eu passo adiante, eu posso promover alguma mudança nesses aspectos intangíveis? Sim. Exemplo de aspectos intangíveis: democracia, fé, amor, paz, amizade. Tudo isso tem significados diferentes de acordo com a cultura, com o povo, com o grupo em questão, ok?
Intervenções culturais. Então, a gente, pelo trabalho com a criação da cultura, fomos capazes ao longo da, nós fomos capazes ao longo da história de promover várias intervenções, né? De transformar paisagens naturais em paisagens culturais, de não mais sermos expulsos de um determinado território pela natureza, mas moldá-la de tal forma que agora eu é que configuro o ambiente ao meu redor. E aí você tem, por exemplo, e não só isso, mas um exemplo interessante, a construção das paisagens culturais, das cidades, né? A domesticação de animais, o cultivo, toda aquela configuração no campo, né? Porque agora eu não preciso mais fugir pela escassez de alimentos. Eu posso resolver isso com tecnologia, tecnologia que eu criei, né, a partir de necessidades básicas de certos grupos humanos. Obviamente, como nós já vimos em outras oportunidades, isso não acontece da mesma forma em todo lugar, né? A gente está falando de um mundo altamente diverso e que engloba várias culturas e, obviamente, várias identidades. Então, as próprias transformações das paisagens naturais e culturais, elas variam de cultura para cultura. E hoje, falar em identidade cultural também é uma questão política, porque existem vários grupos que reivindicam o poder, né, o reconhecimento, a visibilidade, a dizibilidade, o poder falar a respeito de si, né? Então, cultura também é uma questão política. E interessante que esse debate não é novo. Nas ciências sociais, a gente costuma dizer, quem dá o devido valor à ideia de cultura, costuma dizer que deveria ser um ponto altamente discutido pela ciência política, porque envolve relações de poder e a política que se volta para o estudo das relações de poder não poderia nem deveria ignorar o olhar sobre as culturas e identidades, né? Porque elas estão intimamente ligadas ao fenômeno do poder. Com a contribuição da antropologia cultural, aprendemos que a cultura é simultaneamente criatividade e comunicação, criação coletiva e socialmente realizada através da elaboração de elementos materiais e espirituais. É uma criação coletiva, dialoga com identidades, algumas identidades institucionalizadas, reconhecidas, e outras identidades que estão aí pedindo passagem, pedindo reconhecimento e solicitando ter suas vozes, suas histórias, suas narrativas ouvidas e reconhecidas. O processo de socialização e de formação da identidade cultural se dá diariamente através das vivências das relações sociais, banhada nas raízes do discurso fundante do povo, da cultura. Não há grupo humano, não há povo, não há nação, não há cultura sem uma narrativa, sem uma organização mínima do que seja esse povo, sem algo que sustente ou que diga qual é a função para a que esse povo se destina. E eu desafio vocês a olhar, como a gente falou da ciência política agora há pouco, a olhar para a história também. Se você perceber, em todo grande momento da história em que houve alguma mudança social brusca, a gente percebe também uma mudança de narrativa, uma guerra de narrativa. Isso não é coincidência. Acontece que, no âmbito das disputas de poder,
já se percebeu que dominar o discurso, dominar a narrativa, faz com que um determinado grupo possa se sustentar ou possa criar mecanismos de permanecer mais tempo no poder. Observe na história de várias sociedades, toda e qualquer mudança brusca. Por exemplo, aqui no Brasil, a mudança da colônia para o império, a mudança do império para a república. Dentro da república, algumas mudanças, como por exemplo a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas. Todos esses momentos foram acompanhados de narrativas, e não foi à toa. Narrativas que procuravam oferecer à população o ponto de vista, a narrativa do dominante da época. Então, não se iludam. Nada que é escrito, nada que é dito, nada que é criado em termos de culturas e identidades é feito em vão. Ele obedece a determinadas paixões ou determinados interesses, né? Principalmente envolvendo disputas de poder. Então, o processo de socialização ele também é um processo que reflete essas disputas de poder. Sim. Você está aprendendo a ser um membro de qual sociedade? Dominada por quem? Quais são as regras do jogo? Você nasce e pega como diz o velho ditado, o bonde andando. Então você está se inserindo numa cultura que tem a sua lógica, que tem a sua dinâmica. Então é isso que você vai aprender ao longo da sua vida, do seu processo de socialização, ok? Valores e normas na formação da identidade cultural. Os valores sociais são ideias abstratas, né? São intangíveis, como a gente viu agora há pouco. Define o que deve ser considerado verdadeiro e correto em uma cultura. Detalhe, lembrem bem dessa palavra. Definem o que é correto ou não numa cultura é uma construção coletiva. Não necessariamente está escrito em pedra e é universal. É o correto para aquele grupo, para aquela cultura. Eles buscam conferir sentido e direcionar as práticas sociais. Óbvio, todas as nossas atitudes, todas as nossas práticas são orientadas pela cultura. As normas sociais promovem a incorporação dos valores e da cultura através das regras de comportamento. Então, todo e qualquer grupo social também tem os seus, as suas prerrogativas, as suas regras, as suas formas de conduta que são passadas de geração para geração. Mentalidades históricas e culturais. Nossas práticas sociais, comportamentos e hábitos são fundamentados em normas culturais. A fala, o movimento, os gestos são influenciados por fatores culturais. Não se iludam, tudo em nós é moldado pela nossa cultura, né? Os valores e as normas sociais de um povo mudam através do tempo. Com as novas práticas sociais desenvolvidas por homens e mulheres, criam-se mentalidades novas. Esse é o elemento da dinâmica que a gente já discutiu. Não vale a pena mais demorar nesse aspecto. Eu acho que vocês já devem ter entendido esse quesito do dinamismo de uma determinada cultura. Mas o processo é esse. O nosso comportamento é moldado, né? E óbvio que durante a nossa vida, durante esse processo de socialização, a gente vai imprimindo novas formas de interagir, de vivenciar essa cultura. Então, a formação das narrativas, das mentalidades, das identidades é também uma formação dinâmica, é uma construção dinâmica. Diversidade cultural. Então, partimos do pressuposto que as culturas e identidades são diversas e complexas e assim, é, não dá para generalizar.
não são aspectos universais. Então, para entender uma determinada cultura, você tem que ser capaz de olhar para aquela cultura e pensá-la nos seus termos, senão você vai ser incapaz de chegar perto de compreender do que se trata aquilo, né? Porque a gente não pode olhar para o outro com as lentes da nossa cultura. E, obviamente, a gente também não pode utilizar essa diferença para relativizar tudo. Tá tudo certo, é a cultura de cada um. Não, também não é assim. A gente precisa tentar entender o outro nos termos do outro e a partir daí fazer as nossas reflexões. Mas a gente vai retomar isso mais adiante. Os valores e normas sociais variam entre povos e culturas. Por exemplo, existem diferenças entre costumes de povos orientais e de povos ocidentais, né? Isso é óbvio, isso é gritante. E outra coisa, o que me torna oriental ou ocidental não é ter nascido no Oriente ou no Ocidente. Isso é uma questão burocrática. Mas o que me torna oriental ou ocidental é ter sido socializado nesse contexto. Então, um brasileiro que é criado, socializado no Japão, ele é muito mais japonês, ele vai se apresentar muito mais japonês do que brasileiro. Óbvio, por quê? Porque ele foi educado, ele foi socializado num contexto totalmente diferente. Numa mesma sociedade, os valores podem ser contraditórios. Por exemplo, em nossa sociedade, alguns grupos preferem práticas religiosas ancestrais, enquanto outros preferem práticas religiosas mais modernas. A gente tem no mesmo país, numa mesma cidade e às vezes no mesmo bairro, pessoas que são do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do catolicismo, das igrejas neopentecostais e de várias outras crenças religiosas possíveis dentro da nossa sociedade. Então, isso é um exemplo de como essa diversidade ela se manifesta dentro de cada cultura. Na nossa cultura, óbvio, temos ainda uma religião predominante em termos numéricos, sim, mas isso não quer dizer que o nosso país, a nossa sociedade feche as portas para quaisquer outras religiões. Até porque um quesito do que é ser brasileiro, um elemento fundamental do que é ser brasileiro é justamente conviver com essa diversidade, né? Interdependência cultural. Obviamente, nós não estamos isolados. As sociedades dialogam e se influenciam, os grupos dialogam e se influenciam. E, óbvio, esses diálogos produzem frutos, produzem mudanças. E a gente também precisa estar atento a isso. Toda cultura material, antes de existir, foi elaborada no campo da cultura não material. Tudo que existe hoje, um dia foi uma ideia, e uma ideia colocada em prática que produziu frutos, né? Esse é o processo normal, digamos assim, entre muitas aspas. Para se construir um prédio é necessário dominar técnicas, conhecimentos, estética, né? Isso é do campo da cultura não material. Para a concretização do edifício, o arquiteto na sua obra imprime sua identidade cultural. Então, aquilo que a gente materializa nasceu num determinado contexto, nasceu dentro de uma cultura, ok? E aí você tem como exemplo o Palácio da Alvorada em Brasília, que foi uma das grandes obras do Oscar Niemeyer. Mas antes de se tornar uma obra tangível, era uma ideia. E assim, essas ideias foram possíveis porque esse arquiteto, famosíssimo e muito competente, vivenciou uma determinada realidade, um determinado processo de socialização e teve acesso a diálogos e contextos culturais específicos que o possibilitaram que as ideias culminassem nas suas obras, que são patrimônios reconhecidos até hoje. O mito e a formação da identidade. Como eu disse agora há pouco, o mito é uma narrativa sobre a origem e formação das coisas e do mundo.
a gente vê muitas narrativas de origem nas culturas indígenas, nas culturas de matriz africana, né? Porque os povos, eles necessariamente criavam narrativas para justificar a própria existência. E essas narrativas míticas, elas eram passadas de geração a geração. Na cultura ocidental, fomos influenciados pela tradição judaico-cristã. Por exemplo, quem é cristão acredita no mito da criação. O que diz o mito da criação? Aquele que Deus criou o mundo em tantos dias e descansou no último dia. O mito do pecado original. A gente tem uma série de narrativas que conduzem, né, o universo cultural do povo cristão. Assim como nós temos narrativas que conduzem o universo cultural do povo muçulmano, do povo das religiões de matriz afro e por aí vai. Os nativos que viviam em terras brasileiras, tupis, guaranis, tamoios, tupinambás, caetés, dentre outros, sofreram uma intervenção profunda dos portugueses na sua identidade cultural, principalmente na sua religiosidade. Um dos aspectos nessa relação entre culturas diferentes é que muitas vezes aquele grupo que se considera, que se impõe como dominante, ele quer fazer isso não só no campo das técnicas, mas no campo simbólico, no campo da cultura. Foi o que o colonizador fez com os nossos nativos. Num determinado momento da nossa história, muitas tribos foram dizimadas não pela violência armamentista, não pela pólvora, pelo canhão, pelas lanças e por aí vai, mas elas foram dizimadas culturalmente, quando pegaram os jovens dessa cultura e ensinaram para eles valores cristãos, valores ligados ao colonizador. O resultado é que muitas dessas culturas foram fragmentadas, foram fragilizadas e algumas até se perderam no processo. E aí você tem um exemplo, né, de como essas narrativas elas conduzem a nossa realidade são as catedrais e os seus detalhes, né? Todas essas obras grandiosas elas são influenciadas por um determinado contexto, né? Por um determinado momento histórico. Então, elas são literalmente um recorte, um retrato da cultura daquela época, né? Então, você pode observar isso em qualquer construção, em qualquer objeto, em qualquer traço da cultura material, ele vai estar relacionado a um contexto específico. O que é a aculturação, então? O processo de aculturação se dá pelo contato de duas ou mais matrizes culturais diferentes, isto é, pela interação social entre grupos de culturas diferentes, sendo que todos ou um deles sofrem mudanças, tendo como resultado uma nova cultura. É uma terceira via que se forma a partir do contato entre culturas diferentes, né? Isso é bom, isso é ruim? Difícil dizer, não dá para generalizar, é diferente. Você tem algo novo nascendo a partir de um diálogo que pode ser espontâneo ou pode ser forçado, né? Depende muito de que situação, o que você está de fato olhando ali, ok? Essa é uma mudança diferente daquele processo que ocorre no interior de uma cultura. Fusão de culturas diferentes, mescla de povos. Exemplo, Brasil é uma fusão da cultura negra europeia e dos povos nativos brasileiros, que compõem nossa identidade cultural. Tem um grande antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro que escreveu uma obra-prima que merece ser lida, chamado Povo Brasileiro, que ele fala justamente que nós somos frutos da, 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 da relação entre essas matrizes, né?
e que o povo brasileiro foi nascendo dessa mistura promovida entre as matrizes, e que aquele cidadão originado dessa mistura não era mais africano ou indígena ou europeu, ele era uma outra coisa, e essa outra coisa é justamente o que o antropólogo Darcy Ribeiro chama de povo brasileiro, né? Fusão com suas cores, mas também suas dores e misérias, também descritas no livro de Gilberto Freire, né? Outro grande pensador brasileiro, Casagrande e Senzala, livro que tem seus críticos e críticas bem pertinentes, mas que não podem tirar a importância que essa obra teve para o entendimento, para a compreensão do que é o Brasil hoje. O que é enculturação? Né? É a interiorização ou inculcação de uma cultura. Exemplo, os nativos brasileiros foram e são obrigados até hoje a aprender a língua portuguesa imposta como idioma oficial. Então, é uma arbitrariedade, é algo que produz enculturação, né? Você ser obrigado a assimilar determinado aspecto de uma cultura dominante. O que é a subcultura? Caracterizada como grupos sociais específicos, seja por faixa etária, categoria profissional ou grupos religiosos. Nossa identidade cultural é forjada em diversas subculturas. Dentro de uma sociedade, dentro de um grupo social específico, nós temos diversos subgrupos ou subculturas com elementos tanto materiais e simbólicos bem específicos. Aqui você tem um exemplo, grupo de arquitetos. O grupo de arquitetos tem é, é, o- os seus modos de falar, os seus termos técnicos, o seu linguajar, os seus elementos materiais específicos para partilhar entre si. É só um exemplo muito banal, muito simples de como a nossa sociedade tem várias dessas subculturas. As subculturas juvenis, o pessoal do hip hop, né? O pessoal do K-pop, o pessoal da capoeira, quer dizer, são subculturas presentes em cada grupo, em cada sociedade. Então, por falar em diversidade cultural, em imposição, em batalhas de narrativas, em poder, enfim, é interessante compreender o conceito de etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo, então? Segundo Anthony Giddens, um grande sociólogo britânico, o etnocentrismo é a prática de julgar as outras culturas comparando-as com a nossa. Se eu julgo uma outra cultura comparando com a minha, qual é a tendência? A tendência é de que eu supervalorize a minha cultura e procure na cultura alheia algum defeito, alguma diferença que inferiorize. Então, a diferença para quem julga, a diferença para o etnocêntrico não é algo a ser compreendido, é algo que inferioriza o outro e me engrandece. Essa é a relação. E o etnocentrismo não precisa. é, é, hum, eu acho que isso fica bem óbvio para vocês. O etnocentrismo é muito fácil de sentir, é muito fácil de praticar e, obviamente, ele não é produtivo para aquilo que a gente está disposto a fazer, que é justamente compreender a diferença. Ele não se mostra como uma ferramenta eficaz para a compreensão da diferença. Para combater o etnocentrismo, o papel do sociólogo é evitar respostas automáticas. Eu tenho que ser curioso suficientemente para me propor aprofundar na cultura do outro e pensá-la nos termos do outro, ao invés dos meus. Quanto mais eu posso trabalhar dessa forma, mais próximo eu chego de entender o que é essa cultura do outro, o que é essa realidade, né?
E examinar questões complexas cuidadosamente a partir de tantos ângulos diferentes quanto possível. É enxergar a sociedade em perspectiva, né? Que é aquilo que o etnocentrismo não me proporciona. Óbvio, esse caminho inverso recebe um outro nome, que é o relativismo. Enquanto o etnocentrismo ele, ele mina a minha capacidade de compreensão do outro, o relativismo ele impulsiona, ele intensifica a minha capacidade de compreensão do outro, porque eu vou olhar para as diferenças nos termos do outro, ao invés dos meus, ok? Réplica da Pietà de Michelangelo exposta na capital de Brasília. Por muitos anos no Brasil, a cultura europeia foi admirada como a mais bonita e valorizada comercialmente. Grandes artistas brasileiros perceberam o valor do traço clássico na técnica artística, porém abandonaram as ideias de centralismo único e buscaram criar, através da sua identidade cultural brasileira, novas obras de arte. Foram eles Portinari, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, dentre outros. Quer dizer, houve um momento em que a gente supervalorizava o que era de fora. A partir de um determinado momento da nossa história, a gente começou a mesclar e houve uma necessidade de produzir algo que fosse nosso. E aí, em termos de cultura erudita, a gente tem na Semana de Arte Moderna de 1922 um marco histórico, né, para se pensar o Brasil, a arte no Brasil de uma forma diferenciada. Tanto é que houve, da parte dos puristas, daqueles que ainda enxergavam o europeu como um modelo a ser seguido, houve muita resistência. Mas óbvio que os desdobramentos foram bem interessantes, como todos vocês já devem ter visto em algum momento aí dos seus estudos, da sua trajetória, né? O etnocentrismo leva à deformação na formação da identidade cultural. A gente passa a olhar o outro como inferior e isso potencializa o surgimento de algumas violências, de algumas discrepâncias, tanto simbólicas quanto práticas, né? Por exemplo, a homofobia, né? Que parte do pressuposto de que uma relação heteronormativa, uma relação entre homem e mulher é a relação padrão e qualquer outra é considerada imoral, como está aí no cartaz, ou inaceitável. Será que realmente é desse tipo de abordagem, desse tipo de entendimento que a gente precisa tanto para compreender quanto para melhorar a nossa sociedade? Então, quando eu olho para o outro no sentido de inferiorizar, eu produzo esse tipo de situação, que pode me levar, inclusive, a ser literalmente violento, não só do ponto de vista simbólico, mas físico em relação ao outro. E o nazismo é autoexplicativo, não precisa nem se aprofundar muito nisso, porque parte do pressuposto de que havia uma raça, um povo, um tipo de ser humano destinado a comandar e até mesmo eliminar qualquer outro, né? Isso é um absurdo sem tamanho. Para encerrar, no mundo atual, temos oportunidades sem precedentes de moldar a nós mesmos e de criar nossas próprias identidades. Somos nosso melhor recurso para definir o que somos, de onde viemos e para onde vamos. O mundo moderno força a que encontremos a nós mesmos. Por meio de nossa capacidade como seres humanos autoconscientes, constantemente criamos e recriamos nossas identidades. Então, esse trecho é de Anthony Giddens. O que eu espero de vocês com essa reflexão? Que vocês entendam que as culturas e identidades são construções sociais. A gente tem uma participação ativa nisso, e quanto mais consciente, crítico e resistente à facilidade de encarar o outro com preconceito, de forma etnocêntrica, quanto mais resistente a isso a gente se torna,
mais capazes de promover uma educação crítica, uma educação inclusiva de qualidade e que promova a autonomia intelectual, nós é, 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 temos a capacidade de exercer, de promover. Então, a provocação que eu faço nesse princípio é: que tipo de educador, de educadora você quer? Você precisa ser aquele que olha e inferioriza o outro, aquele que chama de incapaz, de burro, que encara a diferença como um obstáculo, ou aquele que entende a diferença e promove meios de transformar esse abismo que há entre algumas diferenças em potência, em promover a autonomia de fato dos seus educandos. Essa é a provocação que fica nessa primeira discussão. Eu espero que vocês olhem lá a atividade que eu deixei, que é muito interessante, mostra alguns tipos diferentes de escolas, e eu quero que vocês pensem isso a partir dessas reflexões sobre culturas, identidades e etnocentrismo, né? Que tipo de narrativa é aquela que sustenta cada um daqueles modelos de escola, né? A gente se encontra no webinário e nos fóruns, tá bom? E eu espero receber as atividades de vocês no prazo determinado. Até a próxima, bons estudos!